Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live, ou melhor, o nosso projeto de mentoria com alunos do Método Hospedagem Lucrativa. Na aula de hoje, ou melhor, na mentoria de hoje, traremos o Gui Piazza, aluno da última turma, da turma 13 do Método Hospedagem Lucrativa, para entendermos um pouquinho dos desafios, dos obstáculos, das barreiras, talvez compartilhar também que ele já tem um certo histórico aí, de boas ações, de boas vendas, quem sabe compartilhar com a gente também boas práticas. Então a live de hoje eu tenho certeza que vai ser super enriquecedora. Eu costumo dizer que existem 3 pontos que são importantíssimos para você triplicar as suas reservas. O primeiro deles é você ter a metodologia certa, o passo a passo, que é o que eu ofereço para você. Todas as lives, todo o conteúdo meu é um passo para você estar mais próximo de triplicar suas reservas. O segundo ponto é você estar dentro do ambiente, é você conversar com pessoas que estão no mesmo objetivo que você, ou seja, buscando triplicar suas reservas nos meios de hospedagem. E o terceiro ponto é você ter o suporte, é você ter para quem perguntar, por quem vai me direcionar, quem é o meu mentor, quem é que tem experiência, que já passou pelo que eu estou passando agora e pode me dar um direcionamento. Eu estou aqui para te ajudar. Então, esses 3 fatores, método, ambiente e o facilitador, ou melhor, o professor que sou eu, especialista, são a fórmula, digamos, certa para você triplicar as suas reservas. Então, nada como a gente compartilhar boas práticas aqui. Então, eu espero que você goste da live de hoje, em plena sexta-feira aí, meio-dia, você deve estar almoçando agora, vai acompanhar aqui nosso bate-papo aqui com o nosso aluno Gui Piazza, que vai ser super legal. Deixa eu chamar ele aqui, turma, para ele se apresentar também. Gui, primeiramente, eu queria agradecer você pela confiança, obviamente, aí, acreditar no projeto, vou dar o voto de confiança ao Greca, vou seguir a metodologia. Então, primeiramente, muito obrigado pela confiança. E segundo ponto, dizer aí, pelos próximos 60 minutos aí, eu serei todo o ouvido seu aí, o que eu puder estar lhe ajudando, puder estar lhe orientando aí para você triplicar reservas o mais rápido possível. Conte comigo, estou por aqui, vamos produzir. Um abraço aí, vamos lá. Boa tarde, galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme Piazza, eu tenho uma hospedagem em Campos do Jordão, eu moro em São Paulo, mas tenho uma hospedagem, um flat em Campos do Jordão, é uma unidade habitacional, dentro de um complexo, dentro de um condomínio. E eu já tenho essa unidade há 14 meses, há 16 meses eu comprei, e há 14 meses que eu alugo. Mas eu tinha um flat já desde 2013, que eu comprei com a minha mãe e com a minha irmã, em conjunto. E aí eu fui pegando experiência, e aí, ano passado, eu falei com a minha esposa, vou comprar um pra gente alavancar aí, fazer tudo diferente. E aí foi o que aconteceu. Então, eu alugo o meu flat há 14 meses, eu até separei alguns números para depois a gente conversar, e é bem legal. Eu sou dentista, sou ortodontista de formação, tenho especialização em mestrado em ortodontia, que é a parte de aparelho, e tenho uma clínica aqui em São Paulo, tudo, e faço a parte de influenciador também da internet, eu e minha esposa, quem está me vendo no Instagram também já me conhece, e além disso, o flat, que a gente apelidou de flat da Babi. Boa, excelente. Contextualizando, só para perguntar para você, como é que você começou nesse segmento de hospedagem? Você falou que tem um flat dentro de um complexo, em Campos do Jordão, provavelmente nesse complexo eu acredito que deve ter uma parte hoteleira e uma parte de anfitriões, é assim ou não? Ou é todo de anfitriões? Já foi. Esse complexo, alguns anos atrás, ele tinha o pool de aluguel, né? Mas aí a administradora tirou e agora só tem proprietários. Aluga quem quer, quem não quer deixa fechado. São 120 apartamentos, mais ou menos, de 1, 2, 3 dormitórios. Eu sempre fui no conceito de menos é mais, então tanto o meu mais antigo como esse são de um dormitório, que a gente consegue transformar em 2, porque a gente transforma a sala em um dormitório. E é um complexo que é super completo em área de lazer. Tem piscina aquecida por causa do frio, tem um monte de quadra de futebol, tênis, squash, tem sala de piano, sauna, enfim, é
bem completo, assim, sabe? Boa. Mas aluga quem quer. E aí eu queria saber exatamente a pergunta que ele faz é o seguinte: e como foi que você começou? Como foi que você enxergou essa oportunidade de iniciar aí no aluguel por temporada? Como começou? Como que deu esse estalo em você se despertar? Eu sempre gostei muito de Campos do Jordão. Para quem não me conhece, lógico, eu fazia, na época que eu era adolescente, eu fazia baladas. E eu promovia baladas, festas e tudo mais. E Campos do Jordão, há uns anos atrás, era o point, né? Da garotada para essa night. E eu frequentava muito na temporada. E aí eu comecei a falar, nossa, mas eu gosto tanto daqui que eu quero daqui a pouco eu vou parar de fazer balada e eu quero ir além, né? E aí, em 2013, eu conversando com a minha mãe e com a minha irmã, elas também gostam. Meu avô, o pai dela, sempre gostou de lá. Falamos, vamos comprar um flat? Aí eu procurei e achei nesse condomínio chamado Quatro Sazon. E aí, a gente comprou tudo. Eu tomei conta do aluguel durante alguns anos, até de 2013 a 2016, mas foi alguma coisa assim, sabe? Só recebia. Recebeu uma notificação, vai lá, aluga. Algo bem sem compromisso. E agora quem toma conta desse apartamento é a minha irmã, e desde 2018, mais ou menos. E de 2018 para cá, eu saí, fiz outras coisas como influenciador tal. A gente divide os custos tal, mas eu fiquei afastado. E aí, ano passado, eu falei, tô com vontade de entrar nisso, mas entrar de cabeça, forte, para fazer, assim, para a gente tem que fazer direito, a gente tem que entrar de cabeça e se empenhar para ser referência, né? E aí eu falei para Babi, vamos entrar de cabeça nisso que vai dar certo. A gente tem um público já cativo que nos segue, que gosta de fazer as nossas tendências, o que a gente indica. Se a gente indica produtos das empresas, das multinacionais, tudo, por que a gente não pode indicar uma coisa nossa e ter o usufruto disso? Então, bora. Então, aí a gente teve essa ideia. Boa. Excelente. Complementando o que você estava dizendo, todo dia de manhã eu busco me energizar, né? Porque assim, a gente sabe que a motivação, ela não vem todo dia, né? Para você ter que fazer as coisas. Como você disse, você teve foco, você teve comprometimento. E eu acho que 4 coisas são importantíssimas, né? Quando você tem foco, disciplina, né? Você tem o comprometimento de fazer todos os dias e tem uma metodologia, né? Você não tem um plano B, a coisa acontece. Né? Se você tem paciência, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm paciência. Então, foco, disciplina, paciência e método, não tem como que a coisa vai acontecer. Você está apontado na direção certa, até porque a gente vê que é um mercado que aluguel por temporada ele vem crescendo muito mais do que o segmento de hotelaria, né? E é algo assim que a gente vê que vem crescendo muito, né? A gente vê que é muito mais fácil surgir novos anfitriões, né? Por conta do custo, por conta da operação, da facilidade, do que surgir uma nova pousada, surgir um novo hotel, por conta de custos até trabalhistas, estruturas e tudo. Mas beleza. Dito tudo isso aí, feita a introdução, vamos lá, vamos para as perguntas aí, vamos para a mentoria propriamente dita. Vamos embora. Vamos lá. Fica à vontade aí. Vamos lá. Minha primeira pergunta é a seguinte: eu tenho muita dificuldade em questão de precificação. Eu tenho uma... Se você abrir meu calendário depois, você vai ver que eu tenho uma quantidade de aluguéis bacana. A gente já conversa sobre quantidade a porcentagem de locação e tal, mas eu tenho muita dificuldade na precificação, isso é a previsibilidade de valores, tá? Vale a pena, a minha pergunta vale a pena aumentar a diária de acordo com a ocupação? Por exemplo, você mesmo falou, até 15 diárias, X. De 15 a 25 diárias alugadas, outro X. De 25 a 30, outro X. O meu medo eu aumento essa diária, mas e se ficar vazio? Porque a gente quer sempre o objetivo de... A gente não pode querer uma perfeição. É difícil chegar nos 100%, nos 90%. Mas se a gente tem condição de buscar isso, qual o limiar do preço para a gente chegar próximo a esses valores de porcentagem?
Pronto, continua aí. Pronto, beleza. Então, a precificação você falou em relação a entender. É aquele medo que a gente tem, né? Será que eu posso ganhar mais ou eu posso subir meu preço e dormir com meu quarto vazio? Ou seja, será que eu tô com aquela sensação, tipo assim, será que eu tô sendo ganancioso? Né? Talvez eu acho que essa é um pouco do que você deve estar pensando, né? O que é que eu poderia dizer é o seguinte, esse lance que você está falando, isso chama-se flutuação tarifária. Na hotelaria, a gente chama isso de Revenue Management, que é o RM, né? O Revenue Management, é o gestor de receita, digamos assim. A flutuação, ela varia de acordo com o quê? De acordo com a ocupação versus demanda. Esse conceito aí, basicamente, ele nasceu na década de 80, com a companhia aérea chamada American Airlines. A American Airlines foi a pioneira que começou a fazer tipo, o gerenciamento de receita, o RM, né, o Revenue Management. Por quê? Porque à medida que você adquiria as passagens aéreas com antecedência, você pegava um preço melhor, e à medida que a ocupação do avião fosse aumentando, né, a passagem também vai subindo de preço. Por isso que, normalmente, quando a gente vai viajar, a gente compra passagens aéreas antecipadas. E já na hotelaria, a gente não tem isso. Porque na hotelaria, geralmente, às vezes a gente compra faz a reserva em cima da hora. Muitas vezes a gente faz em cima da hora. Mas também tem um lance em relação a isso, né? Porque nas companhias aéreas, falando especificamente no Brasil, a gente só tem 3 companhias aéreas. Então é muito fácil fazer flutuação tarifária, porque você só tem 3 concorrentes e poucos tem concorrência destinos. Nenhuma. Tem pouca concorrência. No caso de hospedagem, é infinita, a concorrência é muito grande, né? Então, o primeiro ponto que eu diria é que a tua ocupação ela tem que variar de acordo com a demanda. Então, por exemplo, sabe uma coisa que eu posso exemplificar aqui, que acontece aqui no hotel? Por exemplo, esse final de semana, a gente está 100%. Dos 51 quartos, eu tenho 50, né? Porque um quarto é aqui meu estúdio, um quarto do hotel é o meu estúdio. Que legal. E aí, dos 50 quartos, 2 ficam como reservas. Por quê? Porque pifa um ar-condicionado, sei lá, dá uma infiltração, acontece, enfim, alguma coisa acontece, a gente tem que ter pelo menos 2 quartos de backup. Então, eu estou basicamente 100% de ocupação. Só que esse 100% de ocupação aconteceu por um grupo que está vindo de Fortaleza. Então, esse grupo veio e ocupou o hotel, basicamente. Eles ocuparam 30 quartos. Dos 50, eles ocuparam 30 e poucos quartos. E o restante eu vendi por fora. Por Booking, reserva direta e outros canais, beleza? Então, significa dizer o seguinte, que a minha ocupação está alta, mas é uma justificativa para eu subir preço? Não. Por quê? Porque só a ocupação está alta e não a demanda não está alta. Então, se eu subir preço, eu paro de vender. Por isso que para você subir preço, a sua ocupação tem que estar boa, beleza. E o segundo passo é, e a demanda? Aí você vai dizer, pô, Greg, como é que eu vou saber da demanda? Software. Só tem como saber a demanda através de software. Então, os mais conhecidos é o RDNA e o Price Labs. São dois softwares que vão dizer para você como é que está a demanda da região e como é que está o preço dos concorrentes seus diretos. E você pode selecionar ali entre 5 a 10 concorrentes e aí você fica monitorando o preço deles. Então, por exemplo, a demanda está baixa. Meus concorrentes estão com preço de, sei lá, R$500 a diária, eu vou pedir 480, 470, eu vou pedir mais barato que eles. Tá entendendo como é que é? Então, aí a demanda tá alta. Aí eu seguro o preço. Se eu não vender qualquer coisa, eu baixo, eu seguro. Então, essa flutuação, o que vai diminuir seu medo é ter mais informações seguras. É você conseguir ter essas informações que vão te balizar, né, para tomar decisão. Tá. É o que você fala, né? Não basta você ter um apartamento, jogar na plataforma e ficar aqui sentado esperando. Você tem que agir o tempo inteiro para buscar essa demanda, para ter, desde que a gente vai entrar no assunto, desde conteúdo, incentivar as pessoas, buscar, angariar essas pessoas a irem no seu meio de hospedagem, né? Não adianta comprar e ficar assim, esperando o Booking fazer a pesquisa dele lá. Sim, com certeza, porque tem pessoas que acham que plataforma é intuição. É tipo assim, chega lá, tipo, coloca o foto de qualquer jeito, coloca o preço assim. Não tem muita técnica, não tem muito refino na venda, e aí não tem os resultados que gostariam, e tem muita gente que acredita que a plataforma distribui para você de forma aleatória, de forma randômica. Então, tipo assim, olha, você já tá com 3 hospedagens, eu vou dar uma para Pedro. Eu vou dar uma para José, vou dar uma para Roberto, vou dar uma para Camila. Então, entenda assim, como se a plataforma distribuísse para você de forma igualitária. Isso não existe. A venda vai acontecer para quem estiver melhor preparado, né? E isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não estão atentas nisso. Acha que existe uma distribuição
saudável, digamos assim, mas não é. Não. É a lei da concorrência, da oferta e da procura, né, e de mercados competitivos. Com certeza. Vou fazer outra pergunta aqui. Vamos. Eu tenho muita dúvida, principalmente no último mês, porque eu tenho negado muita hospedagem de áreas iguais que já estão locadas. E isso vai pesando no coração aqui. Puta, tô perdendo oportunidades gigantes, né? Então a Como minha assim de dúvida é, áreas iguais? Como assim de áreas iguais? porque, por exemplo, vai de 1 a 3 de outubro, eu já estou alugado. E tem pessoas que chegam para mim e querem 1 a 3 de outubro. Tá, entendi, Como eu entendi. só tenho uma unidade habitacional, eu tenho que negar. Então aí eu tenho uma dúvida. Será que todo o fluxo de compra de outro flat vale a pena para suprir essas reservas que vem a mais? Tá. Eu vou devolver com a outra pergunta. Os resultados do seu flat durante esses 14 meses, você está satisfeito? Tô. Então vale a pena comprar. O motivo da compra não é para suprir o que sobra. Você está comprando um outro produto tão bom quanto o que você já tem. Essa é a minha forma de pensar, entendeu? Então, assim, não é tipo, estou comprando porque o copo está transbordando. Não, eu estou comprando porque esse copo é tão bom que eu quero ter dor dele. Entendeu? Eu não quero que esse Entendi. copo seja para suprir o transbordo desse. Eu compro esse porque eu sei que esse é tão bom quanto esse. Eu me Entendi. lembro que você me mandou uma pergunta no Instagram, não foi? Você tinha me perguntado lá no Instagram em relação a você adquirir um outro imóvel no litoral para você diversificar e tal. Eu falo assim, cara, isso aí vai onerar a tua operação, tu vai ter mais trabalho, tu vai ter que treinar pessoas em outros lugares. Como você já sabe que tem uma operação que está dando certo, rentabiliza ali, pô. E aí eu queria aproveitar com a oportunidade que você falou. Você falou que isso era um complexo hoteleiro e que hoje todo mundo é anfitrião. Ou você aluga por conta própria ou ele dorme vazio. Ou seja, existe uma oportunidade, né, de administração no local. Sim. Entende? Se você sabe, e isso é óbvio que a gente vê pela maioria dos anúncios, que a gente vê que a maioria não são preparados. Não são anúncios que as pessoas fizeram fotos preparadas, né, que pensaram no conteúdo, que pensaram, né, como iriam responder às avaliações, e todos os 9 pilares que a gente vê dentro do método hospedagem lucrativa. Então, se você está transbordando, existem 2 caminhos. Ou você adquirir outro, que pode ser bom, que por sinal, até minha mulher me mandou um Reels do Thiago Negro, que o Thiago Negro, esses influenciadores, eles sempre defenderam que você não deve comprar imóvel. Não compre imóvel, não compre imóvel. Mas todo mundo que fala que você não compra imóvel é porque já tem um dele. A maioria das pessoas que falam para você não comprar é porque já tem um dele. Sempre é assim. E aí eu vi pela primeira vez ele admitir uma outra postura que eu acho super legal, porque as pessoas às vezes têm vergonha de trocar de opinião. E eu não tenho vergonha de trocar de opinião desde que eu seja um ser pensante. Se eu penso, eu posso pensar diferente do que eu pensava 2, 3 anos atrás. Por que não? Sim, a gente evolui. Então, ele chegou e falou assim, cara, hoje, se você financia um imóvel e o valor do aluguel desse imóvel paga-se a parcela, mesmo que você esteja pagando juros, cara, você está construindo um patrimônio. Você usou o seu nome, o seu crédito, que está construindo. Quando você for ali construindo, se você tiver uma folga, você juntar, você já entra em outro financiamento, que aquilo vai, tipo assim, é como se o próprio negócio fosse rodando e você tem um ativo ali valorizando, né? Porque tijolo valoriza. Então você tem os 2 caminhos. Você pode ir nessa linha de que o tijolo valoriza, ou você pode ir na linha, tipo assim, cara, eu não vou colocar menos risco. Eu vou segurar um pouquinho para ver o que é que acontece. Eu posso sublocar de alguém, talvez, 6 meses, o cara pega lá uma sublocação, você pode sublocar, pode ser uma, ou você pode administrar. Só que o lance do administrar depende um pouco do Cresce, né? Mas assim, é difícil ver um administrador que tem Cresce hoje. Sim. É difícil. Porque o administrador Cresce. A sublocação não, porque eu estou alugando, estou empreendendo, eu não vejo isso como um sistema de corretagem, porque ali é sublocação. E não é corretagem ali. Né? É diferente da administração, que caracteriza uma ação, né? Uma atividade de corretagem. Então, eu enxergo dessa forma. O problema ali de administração ou sublocação, eu pensei nisso e valia muito a pena a sublocação. Só que eu tenho um grande problema. O meu flat, depois da minha reforma, eu fiz uma reforma muito grande. Eu pus o flat abaixo e fiz do que eu queria. Ele é o único com essa decoração. O resto são flats bem antigos,
com carpete ainda, com móveis velhos e tudo mais. Então o meu, felizmente, é o único nesse padrão. Então, se eu fosse pôr a minha marca Flat da Babi num imóvel sublocado, ninguém ia querer, porque as pessoas buscam o padrão de decoração, e isso é uma pergunta agora um pouquinho mais para frente, elas buscam o padrão que eu divulguei. Então não adianta eu ter, por exemplo, 2 quartos lá no Airbnb, ou você alugar um ou outro. Eu multipliquei a minha vacância, eu tenho vacância agora, vamos dizer assim, mas é outra decoração, é outro esquema. A pessoa não vai querer. Então, é por isso que caiu no meu conceito o esquema de sublocação. Valia muito a pena mesmo. Mas eu ia reformar o imóvel do cara? Eu ia gastar... Você já deu a resposta, sabe por quê? Eu costumo dizer que meus mentores são meus livros, né? Os meus livros são os meus mentores. E tem um livro chamado Essencialismo, do Greg McKeown. E ele fala o seguinte: quando não é um sim óbvio, é não. Então, tipo assim, você já viu que uma sublocação não comporta com o tipo do modelo do negócio que você quer ter. Você quer ter um padrão, você quer ser referência, quer fazer do seu jeito. Você não vai reformar um apartamento que não é seu para chegar no final, as benfeitorias ficam tudo para o cara. Você só gastar dinheiro, quanto tempo você vai demorar para ter esse... E quanto tempo pode se tornar um concorrente, e quanto tempo você vai demorar para ter esse investimento de volta, né? Para você ter esse payback de volta. Isso demora um tempo. Isso tem que ser calculado, né? Então, no seu modelo de negócio, não comporta sublocação. É diferente de outras pessoas que montam administradores, né? Por exemplo, aqueles caras que têm administradores de 100, 150, 200 imóveis, ele perde um pouco da característica de um pequeno administrador, porque ele tem tanto imóvel que fica difícil de personalizar. Aí ele já está em outra categoria, aí já é outro tipo de negócio. Os negócios, eles mudam, né? Que eu sempre falo que a grande vantagem que a gente tem, né? Tipo assim, o Davi contra o Golias, que nós que somos pequenos, né? Pequenas pousadas que tem 4, 5, 6, 7 quartos, ou você que só tem um flat, uma casa temporária, um apartamento, a nossa grande vantagem é a personalização. Porque o teu produto é único. O teu produto é único. Então, por isso que eu digo para as pessoas, quando você sabe quem você quer atender, você prepara seu produto para ter um posicionamento e ele se torna único, não tem concorrente. Não tem concorrente. Não tem como, porque como é que você vai me comparar? Como você falou, o meu é o único que é mobiliado, que é decorado, porque eu fiz para mim. É literalmente aquilo que eu digo. Você já dormiu na sua hospedagem? Dormi. Eu preparei ela para mim, Lagreca. Tem como dar errado? Não, mas só que as pessoas gostam de o quê? De economia, de atalho. E eu tenho certeza que quando você fez para você, você não economizou. Você botou o negócio, tipo assim, é isso que eu quero usufruir. E é isso que faz você ter o resultado que você tem. Eu pus coisa lá que eu não tenho aqui na minha casa. Então, eu penso 2 coisas. Lá eu agreguei valor e não preço. Tá? Porque o preço é parecido com que, até uma próxima pergunta, o preço, a margem de preço é parecida com o resto do condomínio, mas o valor agregado que você vai ter no meu flat é muito maior, porque você vai ter os benefícios, a experiência. Eu valorizo a experiência que o hóspede vai ter ali, para ele, no boca a boca com a família, com os amigos, falarem assim, o flat da Babi fica em Campos do Jordão, mas vai lá pro flat da Babi. E não assim, Campos do Jordão é muito bom, procura um flat aí. Não, vai pro flat da Babi, para se tornar uma referência nesse âmbito hoteleiro, entendeu? É isso que eu busco. Boa, excelente. Eu gosto desse pensamento. Assim, eu não quero, eu não quero ser, né, mais um flat de Campos do Jordão. Eu quero ser o flat. Eu quero ser o protagonista, né? Eu quero ser o campeão, digamos assim, né? Eu não quero ser o vilão, eu não quero ser o mocinho, eu quero ser o campeão. Eu quero ser aquele flat que o cara, quando bater o olho ali, o cara olhar e diz assim, é aqui que eu quero ficar. Eu não quero nem saber quanto é que custa. Eu quero bater o olho e esse cara vale. Pode até ser um pouco mais caro que os concorrentes, mas olha a ambientação do cara, porque isso conta para a experiência. Isso conta. Tu chegar num lugar bem simplão e tu chegar num lugar, bem equipado, tem diferença. Tem diferença. É a mesma coisa que a pessoa diz assim, qual a diferença de você ter uma BMW e você ter um Gol? Tem diferença nenhuma, né? Quem tá falando isso é porque não tem a BMW. Porque tem. Vão chegar no mesmo local. Vão chegar no mesmo local, mas a experiência, a andada, o conforto é outro, pô. É diferente. Então, assim, o cara não pode dizer que é a mesma coisa. Você pode não ter condições. Então, quando você vê esse flat, você vai dizer, é a mesma coisa. Não, o cara vai olhar, não, isso aqui é uma BMW.
Isso aqui é um Gol, mas isso aqui é uma BMW, né? Só uma Sim. contextualização. Vamos para outra pergunta? Essa aqui Vamos. é um pouquinho parecido com a precificação, tá? Mas eu queria saber, assim, como que eu consigo zerar um estoque no mês? Por exemplo, o mês de setembro, eu tenho, acho que 4 diárias disponíveis só, de dia de semana. Eu queria saber, assim, eu aumento o preço ou eu faço promoção? Cara, dependendo, é o seguinte, foi aquilo que eu falei, você não tem um software. Eu tô com 4 diárias ali. Se essas diárias estão mais para o fim do mês, eu faria um desconto gradativo. Então, por exemplo, essas diárias que eu tenho estão disponíveis nas últimas 2 semanas, depois da segunda quinzena. Aí eu seguraria agora e ia baixando o preço, sei lá, de 4 em 4 dias. Eu vou baixando gradativamente até a hora que eu vender. Se chegar ali eu não vender, aí eu lanço uma promoção, né? Desde que vale a pena também, porque muitas vezes quando a gente baixa o preço, a gente atrai um público que não é o perfil do lugar. Sim. Isso pode causar um problema, entendeu? Tipo assim, cara, você atrair uma pessoa que, sei lá, um arruaceiro, sei lá, o cara querer, né? É diferente, entende? Então, quando você cobra muito barato, às vezes você atrai um público diferente do que você está acostumado a atrair. Né? Então, esse é um contrapeso também. Então, veja até o mínimo que você pode fazer se você não vender, porque, na minha visão, é aquela coisa: você vai tirar aquele custo do bolso. Desde que traga a margem de contribuição, porque, por incrível que pareça, hoje de manhã eu estou lendo um livro chamado do John Kilwick, que é um cara que ensina você a potencializar formas de você aprender, como você ler mais rápido, como você aprender mais rápido. Aí eu me interesso muito por esse assunto. E aí ele fala em relação ao pensamento. Né, quando a gente vai fazer essas tomadas de decisões aqui. Agora me fugiu o que ele falou, que eu tive aqui na cabeça. Peraí, me relembra aqui agora, que eu falei John Kilwick. Peraí, o que você estava falando antes? Sobre se vale... Sobre as diárias em final de setembro, se vale a pena ir abaixando. Porra, agora eu esqueci o que eu ia falar. Tava com um negócio na cabeça e me deu um branco. Então, eu acho que vale a pena para que o negócio, em resumo, eu esqueci o que eu ia falar, eu puxei o gancho aqui e me deu um branco na hora. Mas eu acho sim que vale para que o quarto não durma vazio. Tá? É uma forma que eu vejo para que o quarto não durma vazio, mas desde que você tenha essa consciência de que se baixar demais para não atrair o público errado. Sim. O meu custo de quarto de flat vazio é R$140 que eu calculei. R$140 e está cobrando uma diária de quanto? 470, 520. Tem muita margem. Tem muita margem. Mas aquilo é o produto, a experiência que eu proporciono. Porque eu acho que isso é o principal ponto. Uma decoração bem feita. Fotos bonitas, que ressaltem o posicionamento, ressaltem, né, os diferenciais, é um grande passo para a pessoa te reservar. Sim, claro que o preço também impacta, que o preço também tem que estar muito alinhado, né, com a oferta. Mas esses 3 pontos, preço, foto, decoração, se estiver bem alinhado, já é um grande passo para você vender. Já é um grande passo. O restante você vai corrigindo, né, com o tempo. Porque até diante de um produto desse, eu sou até suspeito de arriscar, que eu acredito que você deva ter até uma política um pouco mais restritiva. Você não deve ter uma política super flexível, porque você tem um produto diferente. Eu estou chutando. Tenho flexível. Qual é a tua política? Tem flexível? De quantos dias? Flexível, mas de quantos dias? Então, por que eu tenho flexível? Porque eu tenho, vamos dizer, a facilidade do meu lado influenciador. Então, por exemplo, são 5 dias que a pessoa pode cancelar. Até 5 dias antes da hospedagem. Todas as vezes que eu tive cancelamento, eu anunciei no Instagram, eu consegui... Tá. Então, peraí. Senhoras e senhores, a gente precisa ressaltar que o Gui aqui, ele é influenciador. Então, assim, o cara tem um perfil grande, né? Você tem quantos mil seguidores? Eu vi que você tem muita gente no YouTube, né? No teu canal do YouTube. No do Flat eu tenho 21 mil, no meu 160 e pouco, na minha esposa tem 500 e pouco, e no YouTube 800 e pouco. Tu botou um stories ali, faz, clica aqui, arrasta pra cima aqui, vem pro Flat, tá babinha, vende na hora, né? Vende rápido. Então, ó, esse é o do melhor ponto para tapar buraco, né? Tapar buraco, isso aí é o melhor ponto, né? É o melhor ponto. Então, costuma ser bem rápido, assim. Teve um dia que durou, assim, 2 horas, assim, eu tampei o cancelamento, sabe? Mas tem dias que, assim, principalmente dias de semana, às vezes demoram uns 2, 3 dias, mas sempre, eu nunca tive um cancelamento e dormi vazio. Até agora, nesses 14 meses.
Sim, entendi. E me diz uma coisa, e hoje os únicos canais que você está vendendo hoje é Booking, Airbnb e Instagram? São os três? Eu tenho o WhatsApp Business, né? Ah, não, eu tenho o meu site, Você tem site? flatdababi.com.br. Eu Boa, tem mandei só, fazer, eu mas mandei fazer tem motor como de um. reserva? Tem motor de reserva? Tem meio de pagamento automático, tudo certinho. Tudo. Pô, E então, vincula para o WhatsApp Business, tudo certinho. boa, perfeito, perfeito. É o caminho é. Então, você já sabe o que tem que fazer o atalho, você já sabe. É baixar o preço gradativamente e focar ali nas tuas redes sociais. Tem mais de 100 mil seguidores, cara. E você é um cara que já produz conteúdo, então, assim, você deve ter uma audiência, né? Deve ter muita gente da tua região aí, de São Paulo, né? Então, assim, você não tem muito essa dificuldade, né? Eu vejo que aí, eu já entrei no seu perfil, cara, é grande. Você já não é um pequeno influenciador, você já é um influenciador grande, cara. Você já tem mais de 100 mil seguidores. Assim, se a gente for ver a minha porcentagem por cidade, São Paulo está em primeiro, mas é pulverizado para o Brasil inteiro. Então, isso, quando a pessoa pensar assim, loca tanto porque é influenciador. A gente angariou todo um trabalho. Faz 9 anos que a gente está nessa vida, angariando, crescendo, crescendo, crescendo. E o maior desafio é, se você somar todos os outros estados, dá mais que São Paulo. Então, o nosso desafio é conquistar o público novo. Porque tem Boa. muita gente que não é de São Paulo. De São Paulo é 15% de 160 mil, de tal. Por exemplo, no meu é bastante, dá 20 mil pessoas. 24 mil pessoas. Mas não Dá o é. dobro de seguidores que eu tenho. Dá o dobro de seguidores que eu tenho no Instagram. Tem um próximo de 12 mil, você tá com 24 só de São Paulo. Já é um bom número. Mas isso eu estou há 9 anos que a gente vem Sim, crescendo, vem conquistando. Então, tem bastante seguidor, mas tem muito seguidor que fala, meu, o que é Campos do Jordão? Entendeu? O que é? Não sabe nem o que é, porque é de outro estado, é de outro lugar, sim, outro país, a gente tem um pouquinho de Portugal, por exemplo, a gente tem sim. um grupo que nos segue, tudo. Então, a gente tem que sempre setorizar, né? A gente tem que sempre ir fechando o leque para alcançar as pessoas certas. Eu faço também tráfego pago no Google Meu Negócio, no Boa. Instagram, no Facebook. A gente tem que ir fechando o cerco, porque senão a gente pega gente do Amazonas que vai. Pode, claro, fazer uma visita, mas é esporádico, É né? esporádico. A porcentagem é Tráfego é a pequena. regra, não é exceção, né? Tráfego é regra, não é exceção, né? Então, você anunciar para um cara que está lá no norte, vai, putz, não é muito o perfil das pessoas que eu vejo em Campos do Jordão. Não que não possa ter alguém do norte lá, óbvio que pode Tem, ter, ó, claro. sempre tem. E Mas sempre quando a serão gente vai muito bem anunciar, você tem que recebidos. anunciar para o público, né, que seja regra, que seja maioria. Então, a Isso, maioria isso, desse aqui, então pronto. Pode vir de outro estado, pode acontecer, pode, mas não é a regra. Então, isso. tráfego é sempre um dos princípios, sempre vai na regra e nunca na exceção. Isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta quase que pessoal pela sua experiência no Booking, tá? O quanto que uma decoração, assim, um incremento na decoração vai melhorar na prática o posicionamento no Booking? Porque assim, eu sempre estou pensando eu sou louco da reforma, eu sempre quero estar assim melhorando, quero trocar escada agora em março, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Vale a pena sempre estar nessa toada de reforma ou vale a pena, meu, já tá bom, esquece durante 5 anos e pronto, porque pro Booking não faz diferença? Tá. Então, para o Booking não faz diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é que cada reforma que você fizer, aumentar a proposta de valor, seu imóvel ficar mais chamativo, as pessoas vão clicar mais e o que vai gerar mais vendas. É isso que vai acontecer. Tá. E é aquilo que a gente sempre pensa, né? A gente tem uma atitude, né? A gente tem uma atitude, e eu acho que é isso que eu me lembrei que eu ia falar do livro do John Kilwick, que a gente tem uma atitude e a gente esquece que toda atitude que a gente tem gera consequências, né? Gera consequências e a gente sempre está buscando a primeira consequência dos atos, mas não, às vezes a primeira consequência não é o que a gente esperava, mas em seguida acontecem coisas positivas. Por exemplo, que na academia, você começou a malhar, tô com o corpo dolorido. Putz, mas eu queria estar com o corpo bonito, eu queria estar forte. Mas primeiro vem o dolorido, depois vem a alimentação melhor e depois vem o corpo lapidado, né? Mas a primeira consequência é a dor. Então, quando você muda, né? Você decora o seu imóvel, ele passa a ter o quê? Mais cliques. Obviamente que a primeira consequência é tipo, vou ter que interditar um tempo, vou perder algumas reservas,
né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu costumo pensar no seguinte: quando a gente faz um investimento, né, a gente tem que pensar que existem dois tipos de investimentos. Existe um investimento que é estratégico e existe um investimento que é não estratégico. Investimento estratégico é todo aquele tipo de investimento que você coloca dinheiro e o dinheiro retorna. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel, como você falou, eu tenho um imóvel, um flat que era 1 quarto, mas eu transformei para 2. Agora que eu transformei em 2, será que eu consigo cobrar mais caro do que se fosse 1? Isso é um investimento estratégico. Se eu, em vez de eu deixar o meu imóvel padrão e eu decorar ele como eu decorei, isso vai me gerar mais receita? Isso é um investimento estratégico. Agora, investimentos de manutenção, por exemplo, derrubaram água, inchou uma madeira, putz, vou ter que trocar, a televisão pifou, ou seja, qualquer outra coisa que você tenha que pagar para manter a operação funcionando é um investimento não estratégico. Então, quando você for fazer uma reforma, você pensa, isso aqui vai me trazer mais vendas ou eu estou fazendo isso simplesmente por estética, que talvez isso nem vai me trazer tanto retorno? Eu sempre penso assim, qualquer investimento que eu vou fazer, eu penso, vai me trazer dinheiro ou é simplesmente para manter minha operação? Se for algo necessário, sei lá, um piso que é de madeira, sei lá, caiu alguma coisa, o piso está inchando, alguma coisa desse tipo, é um investimento não estratégico, mas necessário. Agora, pus, vou botar um piso de madeira. Será que vai mudar muito as minhas vendas se for um piso de madeira? Cara, não tenho certeza. Então, se você não tem certeza, é não. Tá. Aquilo que eu digo. Se você dizer assim, cara, se eu botar piso de madeira, vai ficar mais aconchegante, vai ficar mais quentinho, principalmente no período frio, vai gerar mais venda. Opa, então isso é um sim óbvio. Então, eu costumo dizer, né? Tudo que é óbvio, sim, você identifica logo. Quando for, não sei, vou pensar, eu acho, estou na dúvida, é não. Sempre é não. Tá. O meu Airbnb, de um mês para cá, ele morreu. Tá? Em relação a novas reservas. Morreu. Não fiz uma reserva. Eu quero sua opinião do porquê isso. Eu tenho uma tese que eu tenho, por exemplo, eu tenho 20 dias para alugar esse ano só. É por causa da falta de disponibilidade que o Airbnb não me recomenda? Talvez. Pode ser um dos fatores, sim. Por quê? Qual o modelo de negócio da plataforma? Ganha-ganha. Eu só tenho como ganhar quem tem produto. Quem não tem produto para vender, eu não tenho como ganhar. E aí você começa a ter pouca disponibilidade no calendário que não foi vendido por eles, porque quando é vendido por eles é uma coisa. Quando você já entra com o calendário todo bloqueado porque você vendeu pela Booking, porque você vendeu no Instagram, o algoritmo sabe. Então isso pode ser um ponto. Você não tem produto na prateleira para vender. Isso pode ser um ponto. O outro ponto também que pode ser, né? Pode ser em relação a talvez você está optando pelo preço simplificado, né? Você absorve toda a comissão, não absorve? Ou você está pagando só 3% de comissão? Não, eu pago 3%. 3%, pronto. Eu, Felipe, vejo isso como algo prejudicial, que é o preço simplificado. Por quê? Porque um dos grandes pontos, né, isso os estudos mostram aí, né, se eu não me engano, a pesquisa de uma empresa chamada Forest Research, ela identificou que um dos maiores motivos das pessoas abandonarem as compras, né, antes de chegar no checkout, o checkout, né, quando a gente fala na hospedagem, checkout é quando a pessoa está indo embora. O checkout no marketing digital na compra é quando o cara está ali no carrinho botando os dados do cartão dele de crédito, quando ele está efetuando a reserva dele. Aquilo é o checkout. E essa pesquisa mostrou que a maioria das pessoas abandonam o checkout quando existem taxas escondidas. Então, por exemplo, você olhou para você, eu estou pagando 3%, mas você não está ligado qual é o preço final na ponta que o hóspede está enxergando. Qual é o preço que ele está pagando lá na ponta? Então, por exemplo, a minha diária é X e eu vou pagar 3%, quanto o hóspede vai pagar? Se é 10, 11, 12, 13 ou 14, eu não sei. E isso impacta diretamente, porque você perdeu o controle do preço que está na ponta. Então, é uma coisa que eu sempre digo, o preço simplificado é uma das melhores opções. Por quê? Porque você controla o preço de ponta a ponta. E aí você vai dizer, mas eu vou ser prejudicado em relação aos outros anfitriões? Não, porque o sistema de busca do Airbnb mudou. No passado, ele mostrava o preço das diárias e na hora que você ia fechar a compra, ele mostrava lá as taxas extras, o valor do serviço dele e dava o preço final. Agora, mais não. Quando o hóspede visualiza as tarifas, ele já vê o preço já repartido, já com as taxas tudo incluso. Então, por exemplo, a minha diária, vou dar um exemplo, tá? Minha diária custa 100, só ficou 2 diárias comigo, 200. E eu cobro 100 de limpeza, 300. Tá? E a minha comissão do Airbnb eu absorvi os 15%. Então, o hóspede vai ver no final lá 150, 150.
Ele já vai ver o preço já que eu coloquei, né? E somado com a taxa de limpeza, entende? Então você não vai ser prejudicado por isso. Pelo contrário, você vai ter controle do preço na ponta. Isso é importantíssimo. Isso eu aprendi, eu me lembro. Acho que você está vendo atrás de mim aqui, tem um mapa de distribuição. Nesse mapa de distribuição aqui, ele é mais aplicado para hotelaria. Mas eu me lembro que essa parte aqui de operadora, de consolidadora, deixa eu puxar o microfone, dá para escutar bem o que eu estou falando? Essa parte de operadora aqui, de consolidadora, isso aqui era mercado offline no passado, isso aqui era offline. Essa parte aqui de OTA, né, que é Booking, Airbnb e tal, isso aqui sempre foi online. E aí, isso aqui é uma tarifa net. O que é tarifa net? É quando você bota a tarifa e aí a pessoa que vai revender você coloca um preço em cima. Você faz, eu quero R$100 na minha mão. Aqui, nas plataformas, é uma tarifa comissionada. Você coloca R$100, mas você sabe que em cima daquele preço, você vai pagar comissão aqui. Você vai pagar comissão aqui. Só que com o avançar da internet, né, que a gente não vive uma era da tecnologia, não. Eu acredito que a gente vive uma mudança de era mesmo. A gente está mudando de tempo, né? Não é um avanço da tecnologia, é uma mudança de era. As coisas estão mudando completamente. Esse mercado aqui começou a invadir esse aqui. E todas as vezes que eu ia num hotel, lá pela Booking, toda vez que eu ia num hotel na Booking, chegava lá, aí o cara, porque as vendas estavam caindo na Booking. Por quê? Porque Decolar e Expedia, eles faziam muito isso. Por exemplo, você colocava R$200 na plataforma e eles mostravam o preço ali no Trivago, no TripAdvisor, por exemplo, por 150. E aí, quando o hóspede ia concluindo a compra, eles colocavam a comissão. E a Booking nunca fez isso, sempre mostrou o preço final. Então, por diversas vezes, a Booking começou a ficar com preço mais caro. Isso era uma das coisas que me chamou a atenção para hoje que eu estou te mostrando, com a experiência que eu adquiri no passado, através de hotéis e pousadas na Booking, que essa falta de controle na ponta fazia os caras pararem de vender. E aí foi quando eu me liguei. Cara, quando surgiu o preço simplificado, eu fiz assim, tem que optar pelo preço simplificado, para que vocês tenham um controle na ponta. E as pessoas, mas eu vou pagar mais comissão. Cara, vai dar no mesmo, porque o preço final que eu acho, a única diferença é que você vai aumentar seu preço e isso vai ser distribuído, mas você não vai perder visibilidade por conta disso. E dito certo, se você entrar lá na comunidade do Facebook e perguntar aos alunos, todo mundo vai dizer para você assim, cara, eu fiz preço simplificado e não tem problema nenhum. E tem algumas, até algumas respostas bem técnicas, como por exemplo, o Daniel de Sá. Daniel de Sá tem uma escrita excelente, é um dos alunos super aplicado, ele tem uma propriedade em Canela, mais ou menos estilo a sua, né? Campos do Jordão, Canela, né? Gramado ali, é mesmo assim, é o mesmo estilo de lugar, né? Sim. Claro, estão em estados diferentes, estão no Rio Grande do Sul, mas ele tem uma resposta muito boa que é isso, que é exatamente o que eu lhe falei, entendeu? Então não tem prejuízo não. Então isso pode ser um dos pontos que você não esteja vendendo, porque o seu preço na ponta pode estar muito caro. Ou por conta da falta de produto, né? Até então, antes de ver o seu curso e falar com você, o meu medo era assim, a pessoa fez uma busca e pela soma, se eu pusesse a simplificada, o valor que ele ia ver na listagem de propriedades ia ser maior o meu, então poderia já bloquear de cara do que ele entrar, ver minhas fotos, tudo gostar, fazer a simulação e fechar. Não. E tanto é porque, assim, desde que o Airbnb ele abriu capital, né? Porque esse modelo de 3% assim foi um negócio que começou quando eles eram uma empresa fechada. Quando eles viraram capital, né, uma empresa de capital aberto, tudo isso impacta nas finanças, né? Por quê? Porque você tem que ganhar dos dois lados. Você ganha do lado do anfitrião e ganha do lado do hóspede. Não é melhor só cobrar do anfitrião, como a Booking já faz, que só cobra do hoteleiro? Isso tudo fica, acho que, mais fácil até para mostrar o demonstrativo de resultado do exercício da empresa, entendeu? Tipo assim, né? Obviamente, de acordo com as legislações americanas e tal, entendeu? Então, acho que isso até facilita o modelo de negócio deles. Certo. Próxima pergunta. Eu alugo a partir de 2 diárias, tá? E acaba ficando sempre uma perdida. 1, 2 no mês buracos, perdidas. Né? Umas brechas. Você acha que vale a pena abrir essa por um preço 50% maior da tarifa? Sem dúvida. Não necessariamente ser 50%, desde que seja um preço de que você ache que vale a pena. Entendeu? Sim, tipo assim, não precisa ser 50%. Diz assim, sei lá, meu preço é X, eu vou cobrar X mais Y e mais a limpeza. Se vender, vendeu. Se não vendeu, também não tem problema. Mas cobre um preço que seja bom para você, porque a pior coisa que tem é você vender algo e dizer, cara, tô vendendo, mas não queria ter vendido por esse preço. Entende? Então, coloca um preço que você vai assim, se vender uma noite, tá bom. Posso ter um pouco mais de trabalho e tal, mas beleza, mas pelo menos eu vendi por um preço bom. E já aconteceu lá no grupo mesmo, de pessoas venderem, por exemplo, quem tem diária de, sei lá, de R$700, por exemplo, em Porto de Galinhas, de vender uma diária por R$1.200, R$1.300 uma única noite. Aparece, às vezes, uns loucos e
pegam. Aparece. Porque até então eu não tinha feito isso, porque a preparação é muito onerosa. Então, por exemplo, eu dou cerveja, eu dou bombom, eu dou cartinha, eu dou enxoval completo. Então, a pessoa recebe um monte de coisa. Eu dou todas as amenities, tudo. Boa. Então, às vezes, para uma diária, na minha cabeça, não valeria a pena. Mas se eu aumento, por exemplo, eu cobro, 500, cobrar 700, beleza. Até Tudo tem seu que... preço. Tudo tem seu É, preço. Você vai dizer assim, cara, o preço é esse. Tudo tem seu preço. Não tem nada que não vale a pena. Talvez você esteja cobrando barato. Então, sim. tudo tem um preço. Price Labs ou era DNA? Cara, olha, as duas ferramentas são boas. As duas ferramentas são boas. E tem basicamente as mesmas funções, analisar a demanda, né? Mas eu confesso para você que eu vejo a maioria das pessoas utilizando o Price Labs. Eu Boa. vejo as propriedades utilizando mais o Price Labs. E ela até dá um teste para você de 30 dias. Por 30 dias, né? 30 dias, é gratuito. Aí você, É, lá no site, eles têm isso aí. Então, é uma ferramenta que vale a pena testar. Mas assim, às vezes você gosta da interface da outra também, entende? Mas eu vejo que a maioria das pessoas utilizam o Price Labs. Quem utiliza Price Labs. Porque é pouca gente que utiliza, tá? Isso é uma grande vantagem também que eu vejo. é, Porque são poucas pessoas no mercado que têm informação privilegiada que o software tem, porque a pessoa às vezes não quer pagar o software. E aí sim. eu sei que aquele preço que eu estou pagando no software é aquele investimento estratégico, que eu sei que é aquela mensalidade que vai me trazer mais dinheiro, entende? É um investimento estratégico total, um software É, desse, que vai fazer, e outra coisa, ele faz a flutuação tarifária para você. Se você isso que é colocar a legal. demanda tá tanto e o concorrente tiver com preço tanto, pode baixar meu preço. Você já bota as parametrizações e o próprio software já faz a tua, ó, sobe e desce automático. Eu não vou dar nomes, mas eu conheço empresas que fazem gestão de flutuação tarifária para hotéis que utilizam esse software. Entendeu? Entendi. Eles botam no pacote do serviço deles, eles incluem o preço desse sistema, e aí eles Sim. conectam a ferramenta e tipo, o software faz tudo. Entende? Essa empresa está no seu material do Facebook, inclusive, né? Sim, Que tem hoje em dia eu não integração. faço mais gestão, já fiz gestão. Hoje em É, dia não, porque aquilo é aquilo que eu falo, né? Quando você tenta ser bom em tudo, você não é bom em não nada. dá, tem que Não tá focar. entendendo? É tipo que nem um pato. O pato nada, voa e anda e não faz nada bem feito. Porque ele não nada direito, ele não anda rápido, ele não voa, meu irmão. Faz nada bem feito. Então você tem que direcionar esforços, né? Aonde realmente, tipo assim, onde você é bom, você tem habilidade, você a aptidão. Eu gosto muito dessa linha. Eu tenho um channel manager, né? Que é a empresa que fez meu site. Mas essa parte de flutuação tarifária fica a meu Eles cargo. não E aí eu fazem, tenho. Não faz. eles não fazem. Provavelmente deve ser a Stays, né? Que você deve estar usando, que é a mais Não, é conhecida. a foco. O Foco Multimídia, a galera de Salvador, né? Isso, Eu não sabia que isso. eles atendiam anfitriões, não. Não sabia, não. É. Eles Foco fizeram Multimídia meu de Salvador. site, fazem toda a administração que eu preciso, de mudanças e tudo, e tem o Boa. channel manager. Boa. Eu já tive alguns alunos, eu tenho uma hoteleira lá em Petrolina, a Ana do Respalace, que trabalhava com eles também. Assim, algumas poucas pessoas trabalhavam com eles. Eu não conheço muito bem a ferramenta deles, o sistema deles, não. É, tem mais duas perguntas, acho. Em relação à concorrência, você acha que eu tenho que trabalhar com uma média ou por conta de todo o valor agregado que eu tenho, chuto o balde e não olha para a concorrência? Não, a concorrência. Porque assim, o que é concorrência? Os Esse é, apartamentos, os outros apartamentos do condomínio. isso, então, não são concorrentes. Porque você está comparando pera com laranja. Pera, eu como sem tirar a casca. A laranja eu tenho que descascar e são duas frutas completamente diferentes. Então, Sim, como é que eu vou comparar o flat da Babi, que é um flat que está preparado, que você fez para você, de um flat standard que simplesmente está no mesmo complexo que eu? Não pode ser meu não. concorrente. Ele não pode ser meu concorrente. Ele não Tá. pode. Eu digo que seus concorrentes não necessariamente vão estar no mesmo complexo que você está. Os seus concorrentes podem estar em outros complexos vizinhos, podem estar a 1 quilômetro de você, 2 quilômetros de você. E como que eu Sim. monitoro o concorrente? É só você pegar, colocar lá a cidade e nem coloca data. E aí você filtra lá pelo apartamento, pelas características do seu, do que você oferece, e vai sobrar só aquele miolinho. Daquele miolinho ali, você começa a analisar. Você começa a enxergar eles ali, né? O que é que eles têm, o que é que eles fazem, o que é que eu tenho. Tudo aqueles ali são os caras que você vai mirar. Então, assim,
Por que não pode chutar? Mas eu também não posso viver em função de concorrente, tá? Então, primeiro ponto. Então, assim, os caras que estão com você não são seus concorrentes. Quem vai ser seus concorrentes são eles dessa pesquisa. O outro ponto, por que eu não posso chutar? Porque se tiver produtos parecidos com o meu, eu tenho que estar ligado no preço deles. Que aí eu posso já botar o próprio software para monitorar esses caras. Eu posso pegar os anúncios dele e eu já configuro, já faço todo o setup dentro do software e o software vai me dar esses caras. O software vai me dizer o preço deles. Então já fica até mais fácil de eu monitorar eles. E aí você pensa o seguinte, quantos meios de hospedagem fazem o que você faz? Que entregam a cerveja, que entrega brindes, que tem a decoração que você tem. E tudo isso que você faz, né, os brindes e cervejas, você coloca tudo isso assim. Eu até colocaria uma etiquetazinha aqui assim no canto, aqui assim, ó, incluso na hospedagem. Entende? Se eu tiver a foto do kit, incluso na hospedagem. Entende? Às vezes, se for para facilitar uma venda, agora, se for uma surpresa, se isso for uma surpresa, eu não faria. Agora, se não for uma surpresa, já está dentro do pack, ó, essa é surpresa, todo mundo já sabe. Divulga. Se for surpresa, não divulga, porque se você divulgar, deixa de ser surpresa e as pessoas vai passar a ser obrigação. E aí, quando você não fizer, as pessoas vão ficar frustradas e vão te avaliar mal. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que tem que ver esses concorrentes, então aí tu analisa todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, porque os pontos negativos são os principais pontos que você tem para atacar ele. Atacar no bom sentido, né? Não atacar de falar mal, mas tipo assim, se ele tá deixando a desejar aqui, é aqui que eu vou trabalhar melhor do que ele. Porque quanto melhor, se eu já faço o que ele já faz bem, e eu tô fazendo ainda melhor do que ele nas partes que eles não atendem muito bem, onde é que tá o concorrente? Entende? Então eu tento sempre me sobressair, sempre diminuir as pessoas que vão concorrer comigo. Tudo bem. Talvez seja difícil, às vezes, até de zerar, né? Porque você está numa região de alto padrão, né? Campos do Jordão é uma região de alto padrão. Então pode ser até difícil de zerar isso. Mas eu consigo reduzir, eu consigo me destacar no meio da massa, digamos assim. Você quer dar uma olhadinha nas minhas fotos para ver se. Vamos. Me mande aí que. Tem mais alguma pergunta que aí a gente. Ah, tá. Eu tenho. Se tiver mais alguma, a gente faz. Tenho mais uma. Cara, esse negócio de descontos do Booking me tira o sono. Eu ponho a diária 18% maior que o do canal direto, e mesmo assim os caras derrubam minha tarifa lá embaixo. Você está usando a planilha? A primeira pergunta é se está usando a planilha? Ainda não. Então, a planilha, ela vai salvar a tua vida. Porque no passado, antes de ter essa planilha, porque antes da tua turma, essa planilha foi criada na turma passada. Porque eu ensinava tudo no modo raiz. Eu tinha uma aula de matemática, que eu tinha criado uma aula de matemática para ensinar como é que faz para adicionar percentual, como é que faz regra de 3, porque, modesta parte falando, eu sou muito bom de matemática. Eu gosto de números, eu sempre fui bom em números. E eu disse, vou dar uma aula para a galera de matemática. Eu vou ensinar para a galera aula de matemática. E aí eu pensei, cara, mas não é todo mundo que vai ter esse tempo para aprender. Tipo assim, cada um teve uma base na escola, tem muita gente que não estuda há muitos anos. Tipo assim, qual é a grande função de um empreendedor? É resolver problema, é facilitar a vida dos seus clientes. Ou seja, na hospedagem eu tenho que facilitar a vida deles. Dos meus alunos eu tenho que facilitar a vida deles. Para fazer com que mais pessoas tripliquem reservas. Né? Quando eu atingir um número de 1.000 pessoas que tripliquem reservas, aí eu saio. Aí acabou, a minha missão acabou. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas quando eu bater 1.000, eu vou parar de fazer live, de compartilhar conteúdo. Então, mas daqui para lá ainda aí vai pro 2.000, aí vai pro 2.000. Não sei, mas o primeiro marco é 1.000. O primeiro marco é 1.000. A gente está lutando aí, então o primeiro marco é 1.000. Ainda tem um grande chão pela frente. A gente está só começando. Mas eu tenho que ter uma meta, né? E eu vou destrinchando essa, quanto tempo eu vou chegar, por quê? É aquilo que eu disse. Eu tenho foco, eu tenho clareza onde eu quero chegar, eu tenho disciplina, eu sou um cara muito disciplinado, porque eu sei que os meus resultados são frutos das minhas escolhas diárias, do meu jogo infinito. Eu tenho paciência e eu tenho método. Então, essas 4 características eu tenho, eu carrego comigo e vou apontando para ele. Mas beleza, qual foi a pergunta? Que eu fugi a pergunta. Qual foi a pergunta? Do Booking. Do Booking, tá. A planilha, tá? A planilha, ela vai ajudar muito a você nesse lance. Porque a planilha, é o que eu digo para vocês, existe o planejamento anual. Por quê? Porque, basicamente, você poderia fazer uma engenharia reversa. Dizer assim, cara, eu queria faturar esse ano, por exemplo, sei lá, 120 mil. 120 mil, se eu dividir por 12, vai dar 10 mil por mês. Mas será que todo mês eu tenho condições de ganhar 10 mil na minha hospedagem? Não. Vão ter meses que eu só vou conseguir ganhar 6, 5, 7. Mas vão ter meses que eu vou conseguir ganhar 12, 14, 15. Sabe? Então, isso é uma engenharia reversa que a gente poderia fazer no modo raiz. Só que na planilha, quando você preenche lá suas despesas fixas, você preenche as despesas variáveis e na próxima aba de projeção
você coloca lá, ó, quantos por cento você acha que vai vender mês a mês, na planilha, na parte de precificação, ele já diz tudo. Você chegou a abrir a planilha, não? Abri. Abriu, pronto. Então, naquela aba de precificação, ele dá tudo separado. Ele diz quanto é o custo do quarto vazio, custo de par, quanto é o lucro, qual é a taxa que está incidindo de comissão, quais são os descontos que estão vindo, qual é os impostos, quais são as taxas e o preço mês a mês. Só que aquele preço mês a mês que vai aparecer na planilha é uma projeção. Por quê? Porque se você vai ver lá que nos meses de alta temporada, a sua tarifa, a sugestão da sua tarifa vai ficar abaixo. Mas não significa dizer que eu tenho que trabalhar minha tarifa baixa. Não. Entendi. Aquilo significa dizer que eu tenho muita margem. Só que nos períodos de baixa temporada, você vai ter menos dias para vender e a sugestão da planilha pode ser que, no seu caso, pode ser que não, dê um preço mais alto. E você, cara, por esse preço eu não vendo. Então aí você vai descobrir, na prática, que os seus invernos não são tão saudáveis. Porque às vezes a gente não planilha, a gente não vê número e a gente às vezes não sabe. É um exemplo que eu estou dando só. Tá? Sim, mas pode ser que seja saudável. Mas aí você sabe que a gordura que você fez em meses anteriores ou irá fazer em meses posteriores vão cobrir esse déficit. Que o que mais importa não é o jogo mês a mês. O que mais importa é quanto eu ganho no final do ano, quanto que eu vou declarar para a Receita e qual é a linha que fica ali no Excel. Quando eu pego vermelho menos verde, fica verde de novo ou fica vermelho? Entende? Eu acho que esse é o grande X da questão. Mas a precificação eu fiz uma aula sobre isso. A aula de precificação explica cada um dos passo a passo. Eu sempre pensei anualmente. Tanto é que eu peguei alguns números. Por exemplo, eu tinha disponível 426 diárias nesses 14 meses, né? Certo. Cadê? Eu aluguei 344. Porra, muito bom, cara. Das muito 400. Bom. Eu precisava pegar ali minha HP para me ajudar nos meus números. Eu sei a fórmula. Se você fizer uma regra de 3, dá 80,75 de ocupação. 80%. Cara, isso é excelente. Isso é excelente. Quer dizer, cara, eu tive uma média de ocupação de 80%. É bom? É excelente. Posso melhorar? Pode. Agora, dizer que a pessoa vai ter uma ocupação 100%... Não. Eu não vou dizer que é impossível, não. Mas eu não vou dizer que é impossível, não. Mas eu vou dizer que a chance é 0,0000001 disso acontecer. Né? A chance é 0,01. Mas, cara, 80% de ocupação é excelente. O que você precisa hoje é aquilo que você falou. Você já está no momento de expansão. É aquele momento que você falou, vou adquirir um novo flat. Porque o novo flat eu vou deixar do meu jeito, eu vou construir da minha marca, e eu já sei que o meu já está dando, eu não tinha a mínima dúvida de dar um próximo passo. Porque você já tem um negócio que já está validado. Já está validado. Pergunta aí, se eu perguntar aqui na live, quantas pessoas que estão aqui na live têm uma ocupação de 80%? Entendeu? Quantas pessoas aqui têm uma ocupação de 80%? Ninguém tem uma ocupação de 80%. Entende? Porque eu tenho por exemplo, o meu julho, que é o mês forte, eu tenho um final de semana disponível para 2023 só. Junho também. Julho ainda, vê, quase um ano, né? Claro, um pouco menos de um ano, mas olha aí, quase um ano para chegar. Eu tenho um final de semana disponível só, os outros já foram alugados. É bom, cara. Eu não tinha nem dúvida, foi aquilo que eu lhe falei. Se você puder pegar um flat e ainda fizer um financiamento que nem precisar tirar caixa e que a própria parcela se pague dele ali. Joga lá pra frente. Cara, eu já fazia, porque no final você tá com o imóvel ali, tijolo vai valorizando, né? Tijolo valoriza. Tem essa. Tijolo valoriza. Então você tá ali, ele tá pagando, não faz medo, né? Já que você olhar assim a parcela, cara, a parcela se encaixa mais ou menos com outra fatura, você já tem uma noção. Eu entrava no financiamento, muitas vezes eu nem me descapitalizava. Né? Embora a taxa Selic tenha aumentado bastante, mas não é tanta diferença perto de um potencial crescimento que eu possa ter, né? Porque se eu dobro a vacância, as possibilidades de aluguel, todos os pedidos que eu tenho ultimamente de datas que eu nego, que eu falo, olha, já está alugado, eu vou começar a alugar. Então, vai ser algo exponencial mesmo, né? Deixa eu te perguntar, existe algum grupo de anfitriões lá do teu condomínio? Não, só tem de proprietários. Tem uma moça que... A Vanusa, que é muito gente boa, que ela aluga pelo VRBO, que eu até tenho anúncio, mas nunca aluguei, nunca consegui alugar. Ela aluga, assim, mas é algo mais local, assim, sabe? A procura é mais local, não é tão expandida, assim. Sim. Mas só também. Eu assim, porque tem algumas pessoas no grupo que tem, né, essa mesma situação
que você tem mais ou menos assim, né? De ter um flat dentro de um complexo, e que eles têm grupo de anfitriões. E aí ele repassa com um ágil em cima. Então, assim, pô, recebi aqui. Agora, obviamente que isso vai gerar um certo trabalho, que eu não sei se você vai querer ter isso, porque assim, reservas que você tem que repassar, você fica intermediando, né? Você está intermediando ali. Então, ó, você vai pagar tanto para não sei tanto, e essa conta vai pro dinheiro de quem? Tipo assim, eu vou ganhar alguma coisa em cima. E aí vai pagar mais pro cara me devolver. Tá entendendo como é que é? Fica um certo, sei lá, não fica uma situação, às vezes, boa. Às vezes a pessoa não quer fazer isso, entendeu? Então, assim, eu perguntei porque seria uma forma de você passar, entendeu? De você passar ganhando alguma coisa em cima. Ó, vou te passar um contato, mas só que quando o cara entra em contato com você, o cara quer o seu produto. Esse é o problema. Ele quer o seu produto. Você tem um produto bom, cara. Você tem um produto bom. Porque dos 120 apartamentos que tem, 30 e poucos alugam só. Então são poucos, entendeu? Então. E dos 30, só tem o meu que é. Tem outros reformados, assim, mas diferentão, de ponta a ponta. Por exemplo, tem os que reformaram a cozinha, os que reformaram o quarto, mas de ponta a ponta é só o meu, entendeu? Então, por isso que quando a pessoa entra em. Eu aluguei para uma semana em abril, anteontem, e a moça falou para mim: minha cunhada quer conhecer minha filha que vai nascer em dezembro e gostaria de alugar. Eu falei, embora eu tenha outro flat lá, eu não posso te indicar se ela quiser o mesmo padrão. Eu vou te mandar o link, minha irmã que faz a administração disso, mas espere algo diferente pelo mesmo valor, porque os preços são parecidos, mas é o que eu falo, a experiência, o valor é diferente, né? Sim, com certeza. E eu acredito muito nisso, tá? Eu gosto muito dessa linha sensorial, né? Eu penso muito sobre isso, tipo assim, porque é algo que me atrai. Eu sou o tipo de pessoa assim, que eu gosto de vender algo que eu gosto de consumir. Eu não sou aquele tipo de pessoa que eu venderia algo que eu não sou consumidor. Eu não consigo. Porque eu boto muita energia, porque, cara, eu acho que tudo gira em torno de venda, né? Tudo gira em torno de venda. Então, assim, como você tem uma hospedagem, tem que ser aquela hospedagem que eu também quero ficar. Eu não vou ter uma hospedagem, tipo assim, vou ter uma hospedagem só por ganhar grana. Porque quando você faz a coisa só por ganhar grana, tudo dificulta. Dificulta de você pensar em boas ações, dificulta de você melhorar, porque você está pensando só na grana. E quando você pensa só em grana, você vai pensar em quê? Em economizar. E quanto mais você economiza, você cai o padrão. Entende? Então, isso que você fez é batata. É a fórmula certa. É o que eu sempre digo para as pessoas. Como é que eu sei se meu imóvel tá bom ou não? Tu queria morar nele? Pô, queria, velho. Ele é bom. Tu passaria uns 30 anos? Pô, passaria, é muito legal. Então, teu imóvel é bom. Agora, se você diz, não, cara, é muito tempo assim, não rola, não. Então, cara, então tu também não gosta muito do teu imóvel, né? Quando a pessoa me responde isso. Então, eu acho que todas as características de um bom imóvel você conseguiu agregar, cara. Eu acredito. Tô vendo aí, o fundo aí da sua casa já é bonito, então você falou que lá o imóvel ainda tá mais bonito que a sua casa. Eu disse, cara, tu deve estar mais bonito ainda. E falando em foco, que você falou agora há pouco, eu te elogiei já no Instagram. Eu queria falar para as pessoas que ainda não fizeram o seu curso ou que estão começando a te seguir. Meu, o Lagreca é uma pessoa incrível, que bateu comigo assim em pensamento certinho. Por quê? Eu pensava muitas coisas, muitos insights, muita intuição, só que é o que ele fala, a intuição não faz negócio. Se você tem um método que ele faz, você vai conseguir triplicar as reservas até mais, porque você põe um padrão de negócios a sua hospedagem. Não é aquele negócio de tipo, achismo, eu vou pôr esse copo porque eu acho bonitinho, mas a outra pessoa pode achar feio. Não, ele ensina um método que vai dar certo. Então, eu implementei algumas coisas e por exemplo, o WhatsApp Business veio por você, porque antes eu usava a minha outra conta, porque uma conta eu tenho da minha clínica, tudo. Aí eu falei, vou dar prioridade a isso. E realmente é incrível como eu configurei o WhatsApp Business, como chega gente assim do nada. Eu até estou conversando com aqueles bots de conversa automática, tudo. É incrível como realmente altera a visibilidade, a procura. E então, se você segue os 9 pilares para você ter conhecimento, a mente aberta do que fazer na sua hospedagem, não pegar a cama de 1900 e bolinha e jogar para lá, só porque é uma outra pessoa que vai dormir, e aplicar todos os ensinamentos dele, você vai triplicar.
o valor do curso, vai embora assim, rapidinho. Rapidinho você recupera, porque é um ensinamento para a vida. Não é só para essa semana, para o mês que vem, que entra num custo mensal. É para a vida que você vai ter uma abertura de mente gigantesca. É muito top. Eu falei isso para você já e agora estou falando para todo mundo. Muito obrigado, porque é aquilo que eu te falei. O meu produto é a tradução do Lagrec. É o que eu sou. Eu falo para minha mulher assim, cara, eu coloco a energia no que eu ensino porque eu vivo essa energia, porque eu acredito nisso, porque eu acredito que quando você tem força de vontade, você quer que a coisa aconteça, independente da motivação ou não, e você tá apontado na direção, com a metodologia, querendo, acontece. E cada vez mais a gente vai reforçando que cada vez mais pessoas vão chegando para triplicar. Hoje você está numa live comigo de mentoria individual. Quem sabe, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, você estará comigo numa live de triplicar reservas. Assim, você assistiu lives passadas agora, nos ciclos passados, e quem sabe no futuro você é o cara que está aqui dando depoimento. Então, assim, isso é muito engrandecedor, porque eu descobri, né, que a gente não nasce com propósito, a gente descobre o nosso propósito quando a gente está em movimento. E eu descobri que eu sempre fui muito bom na parte comercial. Sempre fui muito bom porque eu fui treinado desde muito novo, né? Desde os 14 anos. Meu pai tem loja de carro. Meu pai vende carros multimarcas, né? De diversas marcas. Meu pai tem uma concessionária de multimarcas. E eu sempre trabalhei com ele desde os 14 anos. Então, sempre tive isso. E aí eu comecei a prestar atenção, dizer assim, cara, eu sou bom de ensinar as pessoas a venderem mais. Eu sei como é que funciona e tal. Eu estudo muito sobre isso já estudei muito e ainda estudo muito sobre isso. Mas descobri que eu não só ensino a vender. Né? Vem muito mais do que ensinar a vender. Porque quando eu boto o meu tempero, a minha motivação, o que eu leio, o que eu estudo, o que eu aplico, né? O que eu vivencio, que vai desde Nassim Taleb até Ray Dalio, né? Com Princípios, que é um livro clássico também, que puxa até para o lado do Freud aqui. A gente vai até para um lado do Freud, putz, caiu no livro. É o Lagreca que está ali, né? Então, quando eu transmito o meu conhecimento, eu vou conectando com tudo que eu leio, vou trazendo para nossa realidade, vou moldando, vamos por aqui, porque muito mais do que ensinar a vender, às vezes a gente entender que as pessoas também, muitas vezes, elas precisam de um treinamento de motivação, um treinamento de pensar, de psicologia positiva, digamos assim. E eu acredito que eu não conheço ninguém que é pessimista e que tem sucesso. Se você não tiver uma psicologia positiva, se você não tiver isso, é o primeiro passo, nenhum método vai funcionar. Porque você está pessimista, você vai fazer aquilo com energia ruim. Então é uma combinação que eu acredito que na minha vida dá super certo. Eu digo, cara, vamos nessa linha. E eu puxo vocês nessa linha junto comigo, né? Que eu acho que é importante, a mesma linha. Né? Se você vê a divisão do seu curso, é isso. São todas as linhas, a divisão dos cursos, das aulas, tudo, é exatamente isso. Cada aula puxa um segmento, um insight na cabeça, uma ideia. E quando eu comecei a ver, para você ter ideia, eu fui um aluno desregrado. Eu te falei, eu assisti o curso inteiro ouvindo, aqui no meu fone de ouvido, cuidando de criança. Eu tenho 3 filhos, para quem não me conhece, 3 pequenos, 6, 4 e 7 meses. Cuidando de criança, com esposa, tudo, não ouvindo minha esposa, mas ouvindo Lagreca. E a sua esposa falou nos bastidores, né? E a sua esposa falou, ei, o Lagreca é o amante do meu marido. É o dia todo escutando o Lagreca. Mas eu disse, cara, é um ciclo, é um intensivão. Isso vai passar, né? A dor passa. Isso, eu ouvi tudo, o curso inteiro. Eu ouvi o curso inteiro assim. Aí, agora eu tô na metade do curso fazendo o quê? Anotando e pondo em prática. Porque a partir do momento que eu ouvi tudo, eu criei uma bolha de conteúdos. Eu sei o que está se passando em tudo. E aí eu fui encaixando o quebra-cabeça. No meu método interno, na minha concepção, foi uma boa forma. Mas, para quem não tem o tempo que eu tenho e tudo mais, o método que você ensina, na verdade, é melhor, porque você vai anotando e já pondo em prática. Não, porque é difícil a pessoa que vai ver a aula 2, 3, 4 vezes. E eu tô melhorando isso, tá? Eu tô melhorando o produto. Eu disse que meu produto não está. Eu gravei umas aulas que aí eu já até botei na planilha que em breve vai aparecer lá. Porque, assim, eu acho que o aprendizado passam-se por 4 etapas. É você assistir a aula, é você resumir a aula, é você aplicar a aula e você anotar as dúvidas. Então, esses 4 etapas. Então, depois de cada aula, eu quero destrinchar uma parte de aplicação ali dentro, entendeu? Para que eu estimule a pessoa a colocar a mão na massa e não deixar que ele assista a aula e no final eu mostrar como se implementa. Então, eu tento cada vez mais otimizar para que o resultado só vem se não é assistindo a aula, é implementando, né?
Sim, sim. Eu te mandei os links aí no. Você tem o Sim, WhatsApp deles? Eu te tenho, mandei, vou abrir aqui. Eu te vou mandei os abrir aqui, seis. abrir aqui para ver as suas fotos para. Veja se na parte prática você mudaria alguma coisa. Deixa eu compartilhar aqui com você. Pessoal, só lembrando para vocês aqui que estão aqui na nossa live, não esqueçam de deixar o like aqui, né, no É, vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Não esqueçam, né, que é super importante para que a plataforma entregue mais conteúdo para mais e mais pessoas, tá? E quem ainda não me segue no Instagram, tá? Quem não está me seguindo no Instagram ainda, aqui está o meu Instagram, tá? @felipe.lagreca. Entra lá no meu Instagram também, acompanha também meus conteúdos lá. Vai ser bacana também para que você veja outros tipos de conteúdo, não só conteúdos longos, mas às vezes conteúdos menores. Vamos lá, vou botar aqui o link da Booking, tá? tá bom. Vamos lá, deixa eu ver a primeira foto. Essa foto aqui é da recepção ou é do apartamento? É do apartamento, é da minha sala. Tá, boa. Esse é um Essa foto. sofá-cama que eu mandei fazer bem confortável. Então ele fica do tamanho de uma queen size. E ainda tem a Isso aqui chaise é acessória. boa, boa. Ah, pô, as fotos são bacanas, tá? Bem mobiliado. Aí, pronto. Aí, por exemplo, eu não sei se eu colocaria as fotos já do empreendimento agora. Eu colocaria Tá, pelo menos mais umas fotos minhas. Porque isso aqui é uma foto que todo mundo do empreendimento pode usar. É uma sim. foto que todo mundo pode tirar, então aí você se mistura. Quando você tem muitas sequências de fotos, principalmente quem está em lugares muito concorridos assim, né, que, parafraseando, né, um grande empreendedor chamado Peter Thiel, né, que era o sócio do Elon Musk no PayPal, ele fala assim, mercados competitivos matam a lucratividade, ou seja, está no mercado extremamente competitivo e que todos vão utilizar os mesmos artifícios, que geralmente é a foto da fachada, as áreas comuns do empreendimento. Então Sim. isso aqui eu não sei se eu colocaria nas primeiras fotos, dentro das 12 ou 15 primeiras não, tá? Depois sim, Tá, mas nesse começo, primeiro você. Foto tá. legal, foto ampla, iluminado, bem decorado, com espelho, né? Com aqueles, chama isso aqui mesmo, ripado, né? Painel ripado. Isso. Boa. Tela para criança, isso aqui é muito bom. Né? Que já mostra Isso. os pais que estão vendo, né? Esse é o seu público que você preparou para você. Ó, é um primeiro andar que eu estou vendo aqui, que tem a copa, tem uma cozinha É a aqui, né? cozinha. Acho que é um quarto infantil aqui, talvez. Não, aquele é o quarto que você estava na primeira foto Ah, na de. É a primeira, sala, né? Então é a a sala. cozinha e lá no fundo E a isso sala. aqui, isso aqui é uma escada aqui, não é uma escada aqui? Tem uma É uma escada aqui. escada. É uma E escada. aí, e aí a pessoa desce, né? Desce ou sobe? Desce Desce. para o quarto e banheiro. Tá, tá. Boa. Aí pronto, aí piscina, beleza. É algo que vende, mostra que é fechada. E aí eu tiraria essa foto na horizontal e eu colocaria uma etiqueta aqui, piscina aquecida. Porque isso é um Tá, diferencial. Eu tá. colocaria isso, valoriza, ó, piscina aquecida. Pô, quem é que não quer ir para Campos do Jordão com piscina aquecida? Sim, Todo mundo quer ir, ninguém quer pular no frio. Mas boa. Aí, ó, foto do pôr do sol também não sei se eu colocaria agora, tá? Até porque tá, pergunto, quantos dos hóspedes utilizam essa quadra? Então talvez não seria algo que chamaria atenção. tá. Outra foto talvez repetida. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui, ó. Essa foto talvez seja aquela mesma foto da varanda, só que de um outro ângulo, né? Do outro ângulo, é. Escolheria uma melhor delas, tá? Para não repetir logo agora. Poderia repetir mais para baixo, mas Mais para nessa, baixo. tipo assim, as 15 primeiras fotos não serem fotos repetidas e falar sobre você, o máximo possível sobre você. Tá, Foto do banheiro também. Se pudesse ter uma amplitude maior, não sei se dá para recuar mais para pegar a bacia, pegar tudo aqui. Se puder, né? Se conseguisse, tá, seria bom. Foto aérea eu gosto também, porque mostra o complexo, mostra que é um lugar robusto e tal. Acho legal. Mas talvez também colocaria depois ali da 15 foto, da 15ª foto em diante. Ou até na tá, 15ª, que é a última. 15ª, ali 13ª, colocaria ela para ali só para mostrar o empreendimento, mas tem academia também aqui? Tem tudo? Tem Tem, academia? tem, Tem, né? tem. Bom, outro quarto aí, essa foto tá repetida. Na sequência, a foto tá Isso. repetida que a gente já viu. Aí outra foto aérea. Aí a foto do banheiro Ah, tá ampla. Agora, mais obviamente, um. que eu preferiria que fosse na horizontal. Foto Na sempre na horizontal. horizontal. Já checou se Tá. essas fotos estão boas também, visualizando pelo celular? As pessoas veem no celular, o Fica recorte bom. dela fica boa na capa também. A foto de capa fica Fica, boa. fica. Pronto, ó. Pô, piso grande, né? Um porcelanato aqui, acho que é uma pedra, parece ser uma pedra de 80 por 80, né? Deve ser 80 por 80 90 esse por tamanho. 90. 90 por 90. Pô, bonito, móvel planejado, né? Tudo limpinho, novinho, verde. Então, aí essas fotos aqui também.
Isso aqui da onde? É Aí é do é complexo, né? uma sala de piano Tá. Aí outra foto do banheiro repetida igual. Ó, repetida. essa foto aqui ninguém viu, ó. Essa foto aqui eu acho que valeria a pena. Você coloca essas fotos talvez para a primeira, mas eu tô achando ela um pouco distorcida, sem qualidade. Eu tô Ah, tá. achando ela um pouco distorcida. Aí, ó, Aí, ó, furou para usar, todo mundo pode usar ou isso tem um custo adicional? essa salinha tem um custo adicional, mas como eu faço vendas acessórias de vinho, pacote de lua de mel, eu insiro no pacote de lua de mel Então para. coloca aqui na etiqueta, coloca aqui, ó, serviço sob demanda. Coloca uma Tá, etiquetazinha aqui, ó, serviço sob demanda. Consulte nos disponibilidade. tá. Aí essa foto do Instagram, isso aqui. Esse QR Code vai para o tour do nosso Instagram. Então, aí é que tá. O efeito do Instagram seria basicamente o mesmo do efeito de um telefone. Porque você está jogando o cara para o seu território. Isso não é efeito vitrine. Efeito vitrine é ele Entendi. procurar flat da Babi. Quando você coloca o seu QR Code do seu Instagram, é a mesma coisa que você colocar ali o DDD e o seu telefone. Me manda um WhatsApp. Então Entendi. você está burlando isso aí. Isso Entendi. prejudica e, obviamente, que pode ser caso de banimento, né? Porque praticamente a propriedade está fazendo propaganda para você e você está jogando ele para outro lado. Né? É Agora, apesar verdade. que, assim, vai dar problema? Pode dar problema? Poder pode. Tem grandes chances? Não, mas pode dar problema. Se der problema, tiver um anúncio banido, né, é difícil reabrir outro de novo, até por conta da localização, CPF, cara, Sim. vai dar errado no contrato. Então, aqui tira, tá? Não Tá. cola muito, não. Já marquei aqui. Aqui também piscina, coloca a mesma coisa, horizontal, foto aquecida. Restaurante, esse restaurante aqui serve os hóspedes, tudo aqui no complexo, Serve, tudo. serve, tem Então, cardápio legal. restaurante completo, com cardápio super maravilhoso. Coloca o banner aqui, o etiquetazinho aqui, uma foto ampla dele, entendeu? Porque às vezes o cara tá ali, né, tá no chamego, tá com a mulher, o cara, não vou sair, não, vou comer no restaurante. Eu sou desse tipo, eu sou preguiçoso. E é uma Eu não gosto delícia muito. esse restaurante. Eu não gosto muito de me mover, não. Se eu fosse para um flat desse aí, eu ia dar um rolê dizendo, vamos ficar por aqui dentro, tomar um vinhozinho, piscina aquecida. Eu não vou sair daqui, não, velho. Eu não tenho isso. Tem gente que fala assim, não, tem que andar, tem que assim, para você ver como é a cosmovisão de cada pessoa. Tem pessoa que acha que a hospedagem é só para dormir e que vai aproveitar o lugar. Tem pessoas que Aham. já acham que a hospedagem é para aproveitar e o lugar você dá uma volta, mas não tem aquela sangria, aquela né, É, seriada, tem que passear, tem que bater perna, tá entendendo? É de pessoa para pessoa. Então, eu me agrado demais assim. Eu gosto muito desse lugar assim que oferece tudo, que eu não preciso me mover muito. Adoro. As fotos são bacanas, por exemplo, aqui também. Essa televisão provavelmente deve ser Smart TV. Você tem criança. 545. Você sabe da importância que é o Netflix. Então, assim, foto ampla, não precisa mostrar isso aqui, mas uma foto ampla, e você colocar o símbolo da Netflix aqui, o símbolo da Disney Tá, Plus, algum símbolo aqui, e você dizer que tem, né, TV lá, tá disponível lá para a pessoa utilizar, porque aí, cara, já é um bom passo. Eu procuro por isso, tá? Isso é muito tá. as telas também você pode ressaltar, porque assim, o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes, Sim. na tua varanda tem as telas, e aí você poderia colocar as telas com rede de segurança. E às vezes ainda bota um asteriscozinho, ideal para crianças. Porque às vezes a Legal. pessoa olha, mas o óbvio é repetido. Né? As pessoas assim, precisam que a gente repita o óbvio. Tá, Ó, legal. essa foto aqui eu já tenho a percepção de já ter visto, tá? A mesma foto, né? Tem. Aí aqui É. também, por exemplo, aqui um objeto decorativo. Vamos lá. Se esse, assim, isso poderia ser uma venda acessória. Por exemplo, eu já inaugurei uma pousada na Praia dos Carneiros de que toda a decoração de quadros da pousada eram para ser vendidos. Então, abaixo de cada quadro aqui, um QR Code, contava a história do quadro, É. e ali tinha um preço e tal, e jogava o cara para um gateway de pagamento, para o cara colocar Ai, cartão que e legal. já levava. Uma das formas de subir ticket é você querer vender a decoração que está lá dentro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer que esse tigre aí, cara, eu consigo comprar outro fácil. Então, cara, não consigo comprar um ali, eu já sei onde vende e tal, eu já tenho um site aqui no Mercado Livre, eu compro e tal. Eu boto a etiqueta. Ó, o tigre está disponível. Se você quiser comprar, tá aqui o QR Code, Legal, faça um Pix para minha legal. conta e leve o tigre. Pode levar. Agora, Legal, boa obviamente, que ideia. eu vou oferecer coisas que sejam fáceis para que eu Sim, reponha, né? Sempre coisas que sim, sejam claro. fáceis de repor. Legal. Ó, essa foto aqui eu gosto, que deveria ser. Eu gosto mais dessa foto aqui do que aquela foto que tá pegando a cozinha. Eu acho que essa foto tem Sei, mais sei. amplitude. Você tá vendo como uma foto é melhor do que só uma. Porque assim, quando você mostra só uma cozinha, me traz uma sensação de que é pequena.
de que ela é pequena, tá vendo? Olha como ela me dá a impressão que, tipo assim, cara, deve ser uma cozinha bem apertada, eu tenho 2 filhos, vai ser aquela bagunça, cara, não vai dar certo. Aí quando você vê uma foto assim, e fala, cara, olha a amplitude. Aí você já vê que o lugar é mais amplo, que conecta com a sala, que a varandinha tá ali, então os meninos podem ficar ali assistindo televisão, enquanto eu tô aqui cozinhando, tô organizando as coisas, minha mulher tá botando a mesa, a gente tá por ali. Não vi também em relação a alguma proteção na grade, né? Você tem criança pequena também, não sei se você pensou em algo desse tipo, para a criança não rolar a escada abaixo. Não, só tem o o guarda-corpo, né, de vidro. Agora, uma grade não tem. Talvez uma grade, pensar alguma forma de evitar, né? Você daqui a pouco tem um menino que a gente tem a mesma idade, tá engateando, tá por ali, daqui a pouco começa a andar, né? Quando tu sabe, o cara pisca o olho, né? Quando tu tá aqui, não sei o que, tá conversando, daqui a pouco, cadê meu filho? Uma vez, dia desse, cara, eu vou contar uma história porque foi cômica. Eu tava conversando com a minha mulher, não sei o que, botei meu menino no tapete, não sei o que, cadê o menino? Aí disse, porta aberta, vou fechar pra ele não entrar. Eu fechei ele lá atrás, no quartinho lá atrás, velho. E eu comecei a procurar o menino, cadê ele, velho? Aí você fica desesperado, né? Cadê meu filho? Aí você já acha que vai ver o menino dentro. Aí eu, toda vez agora, também, quando eu dou banho, eu tiro a banheira, né? Pra ele, sei lá, do pé da banheira, não vai conseguir levantar, né? Se mergulhar a cabeça. Isso pra mim, eu sou o cara extremamente preocupado. Ele prendi o menino lá no quartinho, lá atrás, no depósito, não sabia que ele tinha passado engateando pra lá. Diga aí, velho. Tem umas coisas que acontecem, né? Filho tem que dar um sumiço no cara que o cara desacredita. Como eu vou reformar a escada em março, aí eu já faço um portãozinho de vidro mesmo. Boa. Pô, isso aqui também. Isso aqui tu fornece? Tem no restaurante. Então, o vinho eu forneço, né? Então, aí você pode colocar assim, ó. Não sei, dependendo do público, né? Tipo assim, vinho, né? Temos vinho disponível na propriedade. Temos diversos rótulos à venda. Pode ser o vinho disponível. E aí você pode, e você quiser botar, por exemplo, tábua de frios direto do restaurante. Então você também precisa se envolver com isso, né? Cara, vou ter mais um trabalho, montar mesa. Não, o vinho bota lá, bota na tua adega, deixa lá umas 10 garrafas dos rótulos diferentes, um Malbec, um Cabernet Sauvignon, né? Um vinho desse tipo lá, eu gosto muito daquele torrontés, né? Que tem um cheiro perfumado, né? Eu deixei aquele DV Catena, sabe? Sim. Os mais conhecidos, né? O Catena são os mais conhecidos. Vamos lá. Aí aqui, ó. Essa brinquedoteca é da onde? É do complexo. Do complexo. Putz, sabe, né? Criança, tu já sabe. Eu bati o olho aqui, putz, esse lugar é massa. Então, aqui, ó, brinquedoteca disponível, né? Brinquedoteca disponível, não sei se tem recreador, não sei se oferece. Essa foto da piscina tá mais legal. Essa foto da piscina tá mais legal de todas. Quando eu mais gostei essa foto da piscina, porque a foto tá bem assim, próximo da água, pegando reflexo, pegando toda a parte aqui. E o cara colocar aqui piscina aquecida disponível. Aí talvez, não sei se tem horário, limite de uso. É importante também informar para que evite confusão, né? Não chegue uns bebum aí, queira pular na piscina de 11 horas da noite e precisa só até as 10. Sempre tem aqueles caras que gostam, que tem muitos direitos, que tem muitos direitos e poucos deveres. Sempre tem esse, sempre tem. O hall, né, de entrada por massa, legal. Então, assim, a minha observação é tipo assim, fale mais sobre você no começo, tá? Outra coisa também, que eu não sei se é válido ou não sei, talvez, se o público for um público de casal, talvez botar uma cesta de café da manhã aqui, e aí eu não sei se na região, né, existem parceiros. Por exemplo, a Karim Cardoso, que é a gestora lá da administradora local em Gramado, ela tem 74 apartamentos. Aí, se você quiser, talvez, se inspirar, né, ela foi minha aluna da turma 10. Tá? Ela foi minha aluna da turma 10. Se você quiser se inspirar no site dela, tem vários serviços lá que ela tem, que exatamente que agrega no ticket, né? Que é uma das formas da gente subir. Então, você quiser colocar lá, por exemplo, porque como você aluga por temporada, você não pode, tipo, fornecer café da manhã, porque caracteriza serviço de hospedagem. Mas eu posso ter parceiros que fornecem cestas de café da manhã. E aí você coloca um percentual em cima. Eu tenho uma cesta lá, sei lá, café da manhã para 2 pessoas custa R$120. Pronto, eu vendo por 160, 170, eu boto R$50 a mais em cima. Se quiser aqui, se não quiser, mas embeleza a minha foto. Porque café da manhã, Wi-Fi e vista são os 3 pontos que as pessoas mais buscam na acomodação. Entende? O Wi-Fi eu aumentei agora essa semana, era 300, agora é 600. Ressalte também. Eu vi que você colocou no anúncio. Eu vi que você colocou aqui no anúncio 600 MB, mas também naquela foto da televisão que for mais ampla, você pode botar uma etiqueta. Lembra que as tuas fotos podem ter etiqueta. A comunicação é um ponto fundamental. É um dos pontos que, tipo assim, mais uma vez eu repito, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito.
Porque as pessoas às vezes não prestam atenção, a pessoa não leu o anúncio todo. Então, é um dos pontos. A foto repetida, outra foto repetida. E a foto do luz também não acho que agrega nada, né? Também essa foto repetida. E essa foto da fachada está um pouco distorcida, não sei se não está carregando, está um pouco distorcida, mas é uma foto legal também que você poderia, eu acho que das fotos, poderia ser uma daquelas ali primeiras, ali, talvez a 15ª foto, 14ª foto, ali entre a 12 e a 15, encaixar essa foto aqui para mostrar o complexo, e se possível, se você quiser marcar aqui, ó, sei lá, um círculozinho aqui, ó, esse é o flat, entendeu? Assim, ó, qualquer coisa, você botar um quadradinho assim, esse aqui é o flat. Sim. Entendeu? Apontando a pessoa se localiza, a pessoa, pô, que massa, já é segundo andar, que legal, vai ter uma vista boa, um gramado, vou ali tomar um vinho. Cara, é bem atrativo o seu flat. É bem atrativo. O Airbnb está com o mesmo padrão de foto, então eu já consigo alterar os dois. Dá uma entradazinha no site, para você ver como que é a questão do motor de reserva, se você mudaria alguma coisa, ou se está tudo certo. Tá aqui, ó. Flat Tababi, tua marca aqui, as fotos, né, que as mesmas fotos que a gente viu, e o site bem direto, né, obviamente já, tipo assim, sem muito para que isso, para o cara clicar, tipo assim, já tá aqui o botão de reserva. São os sites padrões, né, tem a galeria de foto, aí isso aqui é muito legal, né, que você pode colocar eu fiz um tour. link do YouTube, né, pô, isso é legal, eu gosto, né, ó, fidelidade, isso dentro do próprio sistema, né, que eles fazem, né. Isso. Você pode gerar cupom para os caras, né? Eu acho isso muito legal. E isso é bom também. Isso pode até para você também, como você é influencer, né? Então, assim, você tem uma boa audiência, você tem mais de 100 mil seguidores. Cara, tu gerar uns cupons desses para baixa temporada. Com tarifa não com tarifa não reembolsável. Porque depois que o cara comprar, passou 7 dias, no 8º dia eu já garanti. Agora tem que ser um preço bom. Então, você gerar um preço para a sua audiência, entendeu? Gera um valor na sua audiência para essas datas de baixa, gera um cupom com tarifa não reembolsável. 8º dia já compra. Entende? 8º dia já compra. Já não pode mais cancelar. Então, tá aqui a fidelidade, né? Fidelidade. Tu trabalha bem tua base de dados de cliente? Sim. Eu tenho tudo salvo. Aqui, ó. Essa foto aqui tá bem bonita, essa foto na fachada aqui que eu vi, que mostrou aqui. Ó, isso aqui também eu gosto, desses bullet points aqui, ó. As fotos são diferentes. Então, essa fachada aqui é bonita. Essa foto aqui eu não sei quem tirou. Foi tu que tirou? Foi. É porque o site, ele tem 3 meses, né? Então foram fotos novas. O anúncio do Airbnb e do Booking tem 14 meses, né? Então, mas aí tem algumas fotos aqui que eu achei legal, mas eu não sei se eu colocaria. Tá. Essa foto legal, cadê? A fachada e tal. Essa fachada, essa foto. Por exemplo, essa foto aqui é a vista da varanda, é? É a vista da piscina. Eu não colocaria, não. Entende? Não? Porque Não, porque na minha visão, se você está mostrando isso, é porque eu vou ver isso da varanda. Entendeu? Tá. Eu espero ver isso aí. Que é uma foto que, assim, eu nunca fui em Campos do Jordão. Mas se eu dissesse que essa foto, ela fica em Arco Verde, interior de Pernambuco. Porra, que Pode ser qualquer lugar. Qualquer lugar. É que nem quando o cara tira uma foto, aí o cara bota só hashtag lá. Indonésia, Tailândia. Aquela foto ali podia ser em qualquer lugar, meu camarada. Porque é só o mar e o horizonte. Você pode botar a etiqueta que você quiser. Agora, claro, quando eu tô dentro de um contexto, o cara me vê uma foto dentro do local, eu digo, beleza. Mas foto por mar é ficar elas por elas. É o que tu tá falando. Mas boa. Beleza, deixa eu descer aqui. Acomodações, as fotos, né? Depoimentos de hóspede. É o padrão, pô. A coisa aqui. Agora... Beleza, tem um WhatsApp. Esse WhatsApp aqui cai em tu, é? Se o cara clica aqui, joga em mim, no WhatsApp Business. Boa, WhatsApp Business aqui. Agora, sim, a única coisa que eu senti falta, mas aí também não é com você, não sei se isso pode pedir. Eu gosto de sempre colocar 3 botões de reserva. Então, por exemplo, coloquei aqui na cara, aí o cara vai descendo, aí já tem outro botão aqui, mais ou menos por aqui, outro botão aqui. Feche sua reserva, clique logo, garanta a sua vaga. E depois tem outro botão aqui no final. Entendeu? O cara vai o tempo inteiro cercando ele de botão. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Então, assim, uns 3 botões no começo, no meio e no fim da página. Para o cara fazer a reserva. Clique aqui e faça sua reserva. Escolha a sua data e faça sua reserva. Sempre chamando. A mesma coisa também no anúncio, na descrição do anúncio. Né? Onde você faz uma chamada para ação. Você está ligado que você trabalha com
infoproduto e tal, né, produção de conteúdo, você tá ligado que, por exemplo, eu senti falta de uma chamada para ação, né, ou seja, pô, garanta logo sua vaga, né, temos poucas disponibilidade, garanta sua vaga, clique aqui embaixo, tal, isso é importante, entendeu? Legal. Sempre, aqui, mais uma vez eu digo, que eu repeti, acho que a live toda, é o óbvio. O cara sabe que aquilo é uma página de venda, que aquilo é uma página, que aquilo é um motor de reserva com gateway de pagamento, e aí o cara, tipo, fica ali olhando, transitando, né? Então, putz, clica aqui, faz a reserva, clica aqui, não perca tempo, entendeu? A gente tá sempre chamando, repetindo. Legal, boa dica, boa dica. Boa dica. Beleza? Agora, aí você pede para eles encaixar outros botões, que acho que ele encaixa. Acho que é fácil. Não é tão difícil, não. Acho que é fácil, não é difícil, não. Beleza? Beleza. Meu amigo, eu queria primeiramente agradecer, porque eu vou ter que viajar, que minha mulher a gente marcou de 1 hora de eu estar pegando estrada, porque eu vou chegar em Recife de noite, né, e para chegar em Recife, na região metropolitana, tem uma área que é um trânsito, aí sexta-feira, 5h30, meu irmão, e aí o menino chora de um lado, e aí um chora, a outra chora também, tá ligado como é, né, velho? Vai puxando o ciclo, né? Se um chora, o outro chora também. Eu falo que aí eu vou chorar junto, eu falo, posso chorar junto? Eu também, eu tô nesse também. Às vezes, assim, o seu perfil, eu vou até começar a acompanhar o seu perfil, que minha mulher manda muito esse negócio pra mim, de piscimama. Assim, cara, a gente vive uma nova geração, a gente tem que criar nossos filhos não com as mesmas crenças limitantes e da mesma forma que a gente foi criado. Talvez alguns padrões repetidos no passado, é nossa responsabilidade, né, quebrar esse ciclo, porque a decisão que a gente toma hoje impacta na vida do nosso neto que ainda nem nasceu. Por quê? Porque os valores que a gente transmite para as crianças, ele vai dizer, meu avô falava isso, o seu avô falava isso. Então, pensa que as decisões que a gente toma hoje, a forma que a gente educa hoje, é a forma que vai refletir no meu neto, que eu ainda nem conheço, que ainda nem nasceu. Né? Isso é o que eu falo. Massa, né? É o que eu falo. Padrão. A autoridade é diferente de autoritarismo. Então, você pode ter autoridade sobre seus filhos sem ser autoritário. Você não precisa. Você pode ser. Isso, cara, isso é difícil. É uma crença que a gente aprende todo dia. Porque às vezes a gente tá, né, cara, a gente tá com conta para pagar, a gente tá preocupado, a gente tem o dia a dia, a correria do dia a dia, uma vida normal, né? Ninguém tem vida de Instagram, vida de novela, aquela vida, né, na correria. E claro que às vezes você perde a paciência. Você fala, cara, só tem 3 anos, cara. A gente perde a paciência, às vezes, com um bebê que não para de chorar e o telefone toca. E, cara, e a louça daquele jeito. Meu irmão, você já sabe, um dia eu vou gravar uma rotina, como é o jantar na minha casa, antes de eu chegar na live de 8 horas da noite. A galera desacredita. Quando eu saio daqui de 5 horas da tarde correndo, pego o menino na escola, e choro, e não quero comer, e fiz cocô, e eu digo, falta 1 hora pra live, e eu não preciso que você coma! Aí, cara, é aquela correria, eu entendo demais. Mas, que legal. Muito obrigado mais uma vez, pela confiança no projeto. Né? Eu espero estar aí atendendo as suas expectativas. Próxima terça-feira agora começam as mentorias em grupo, então a gente vai ter 8 horas ainda de contato em grupo ali para a gente estar perguntando. E obviamente você vai se enriquecer com a dúvida dos outros colegas, né, que vão estar lá compartilhando também. Então, dúvidas mais, tem lá a nossa comunidade e tem os nossos encontros que começam agora em setembro, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Beleza? Fechou. Nosso encontro em grupo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você e parabéns. Beleza? Parabéns novamente por toda a didática, por todo o curso, por todas as lives, não só o curso, mas por tudo que você entrega nas lives, todo o comprometimento, todas as informações, e realmente foi uma pessoa que eu encontrei na internet que realmente eu gosto de seguir, de ouvir, porque toda live eu aprendo uma coisinha. Se não é do meio de hospedagem, é sobre ter foco, é sobre ter determinação, sobre acordar e vamos viver positivamente. É o jogo de você contra você mesmo. Todo dia eu penso assim, cara, Lagreca acorda motivado? Não sou motivado. Eu não sou pilhado o tempo inteiro, eu não tenho foco o tempo inteiro. Mas eu escolho as brigas que eu quero comprar. E eu sempre, aquilo que a gente diz assim, cara, eu quero ser, cara, aquele exemplo para os meus filhos. Eu quero, tipo assim, no dia que eu morrer, eu quero que meus filhos vão falar de mim. É isso. Meu pai é trabalhador, meu pai correu atrás, meu pai foi honesto, meu pai foi íntegro. É isso que se deixa. Né? Não é grana, não é nada. Grana, não é dinheiro. Não é quem que você foi, porque depois de 3 gerações, na verdade, a gente é esquecido. Né? Tu se lembra do teu tataravô? Não. A gente vai durar até a geração do meu neto, depois dali acabou-se. Né? Acabou. Então, isso é muito legal. Muito obrigado também pelo seu trabalho. É um trabalho muito nobre de instruir nós homens, né, que temos as raízes machistas, isso é verdade, isso precisa ser desconstruído no mundo que a gente vive hoje.
É algo Sim. extremamente importante e você faz um trabalho muito nobre que transforma a vida de outros pais como eu, né, que cresci na cultura machista, né, que fui educado na cultura machista, mas que não precisa ser assim. Eu acho que Não por isso que eu precisa fui ser. presenteado com sendo pai de menina, né, que aí sendo pai de menina, então é uma função a mais, né? Então Isso. eu acho isso massa, é uma missão muito nobre. E obrigado também por você compartilhar seu conteúdo, compartilhar seu É isso tempo. aí. Vamos junto aí e mais uma vez obrigado pela confiança. Obrigado e obrigado a quem está assistindo. Um grande abraço para todo Valeu, mundo. valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Um abraço, velho. Valeu. Vou dar um recadinho Abraço. final aqui. Valeu. Fechou. Tchau. Valeu. Pessoal, muito obrigado aí pela live de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Foi um conteúdo genuíno, um conteúdo sincero aqui, de vida real, né? Desafiador de um empreendedor aí, de um pai do campo de batalha, colocando o flat dele para alugar, né? Todas as dificuldades de precificação, de divulgação, né? Então, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho aí com essa história, que você tenha gostado. Deixa seu like aqui no vídeo, não esquece, tá? O like aqui não vai ficar repetindo 10 vezes, mas deixa teu like aqui no vídeo, que é super importante. Deixa teu comentário, porque a plataforma só entrega se tiver comentário, se tiver like, se as pessoas gostam do vídeo e ela entrega para mais pessoas. E isso, obviamente, vamos ser sinceros, é o nosso estímulo, né? É como se teu chefe te elogiasse. Quando eu vejo um like, um comentário, é o meu chefe me elogiando. São a minha audiência, os meus alunos, os meus futuros alunos me elogiando. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Né? Se cuidem. Bom final de semana a todos.